Pode soar inacreditável no início, como alguma criatura inventada do folclore da internet. Mas ligres são algo real, não apenas um meme ou uma frase de Napoleon Dynamite. Eles realmente existem, mas não são alguma espécie selvagem que você simplesmente encontra na selva. Um ligre é o que você obtém quando um leão macho acasala com uma tigresa. Isso é tudo. Fórmula simples. Pai leão mais mãe tigre igual ligre. Agora, isso não acontece na natureza. Leões vivem na África e tigres vivem na Ásia. Seus territórios não se sobrepõem, então, a menos que um deles tenha acesso a um dispositivo de teletransporte ou um aplicativo de namoro com um raio realmente amplo, a natureza não está colocando esses dois juntos. Todo ligre na Terra nasceu em cativeiro, geralmente em zoológicos, parques de vida selvagem privados ou, vamos ser honestos, coleções exóticas procurando pelo próximo animal de cair o queixo para colocar em exibição. E de cair o queixo, eles são. Ligres são massivos. Estamos falando de até 900 libras, às vezes até mais. Eles são normalmente maiores que ambos seus pais. Por quê? Bem, tem a ver com como os genes do leão e tigre interagem. Basicamente, ambas espécies têm diferentes interruptores biológicos. Pare de crescer. E quando você mistura os dois, os freios meio que não funcionam. Então, o ligre simplesmente continua crescendo por mais tempo que o normal. É como dar a um gato doméstico um código de trapaça para tamanho. Eles parecem leões com um pequeno algo extra. Uma pelagem cor arenosa, mas com listras tênues, semelhantes a tigres. E às vezes até manchas nas pernas, como um filhote. E, comportamentalmente, eles são meio estranhos, híbridos também. Eles podem ser sociais como leões, mas também amar a água como tigres. Você frequentemente verá ligres relaxando em uma piscina como se fosse um dia de spa, o que seria total blasfêmia na cultura dos leões. Mas aqui está o problema. Ligres são feitos pelo homem. Eles não evoluíram para preencher algum nicho ecológico. Eles existem porque humanos pensaram que seria legal. E embora seja meio legal, também levanta uma tonelada de questões. Como eles são saudáveis? Eles são sequer férteis? Eles poderiam alguma vez viver fora de um ambiente controlado? É uma coisa ser o maior gato do planeta. É outra coisa completamente sobreviver sem ninguém te alimentando bife atrás de uma cerca. Ligres parecem predadores de topo. E de muitas maneiras, eles são. Eles têm as garras, o músculo, a força da mandíbula. No papel, eles deveriam ser imparáveis. Mas a natureza não se importa com o que está no papel. Ela se importa se você pode caçar, se manter fresco, encontrar abrigo, evitar ferimentos e continuar indo, dia após dia. E é aí que as coisas ficam complicadas para um ligre. Primeiro problema, eles são enormes, ótimo para intimidação, mas não tão ótimo para a resistência. Aquele corpo maciço queima energia rapidamente, correndo atrás de presa e talvez uma ou duas rajadas curtas antes de superaquecerem ou ficarem sem fôlego. Eles teriam a força para derrubar animais grandes? Claro, mas teriam que alcançá-los primeiro. E se a caça falhar, o que frequentemente acontece na natureza, isso é uma tonelada de esforço desperdiçado. O segundo problema é furtividade. Tigres são mestres nisso. Eles deslizam pela floresta como sombras, leões menos furtivos, mas eles caçam em grupos, então podem compensar isso com o trabalho em equipe. Um ligre não tem nenhuma das vantagens. É muito grande para desaparecer no fundo e não faz parte de um bando. Isso significa sem ajuda, sem apoio, ninguém para terminar o trabalho se ele estragar um bote. Agora vamos falar sobre instintos. Caçar não é só sobre garras e velocidade. É comportamento aprendido. Filhotes observam suas mães, copiam seus movimentos e praticam em presas pequenas. Ligres criados em cativeiro nunca têm essa experiência. Largue um na natureza e não é apenas fisicamente fora de lugar. Ele pode nem saber o que fazer com um animal vivo na sua frente. Não há download de como caçar esperando para ativar. Ele tem que descobrir sozinho, e essa curva de aprendizado é brutal. E mesmo que um ligre faça uma matança, ele tem que mantê-la. Tanto na África quanto na Ásia, há sempre algo pronto para roubar a carcaça fresca. Hienas, leopardos, cães selvagens. Um ligre solitário teria que lutar por cada refeição. E enquanto provavelmente poderia ganhar uma briga individual, não demoraria muito antes que ferimentos começassem a se acumular. Na natureza, um ferimento ruim pode acabar com tudo. Então, está o fator saúde. Muitos ligres lidam com problemas genéticos desde o início. Problemas cardíacos, dor de articulações, defeitos neurológicos. Alguns vivem vidas completas, claro, mas outros não passam de alguns anos. E na natureza não há veterinário com antibióticos se algo der errado. É fim de jogo. Então, o que nos resta?
Um gato que é forte, mas não rápido, maciço, mas não furtivo. Construído de uma forma que funciona bem em uma jaula, mas não tanto em uma situação de sobrevivência. Um ligre poderia sobreviver na natureza? Talvez por um tempo curto, sob condições muito específicas. Mas sobrevivência a longo prazo, isso é muito menos provável. Ainda se um fosse tentar, onde teria uma melhor chance? No país dos leões ou território dos tigres? Vamos começar com a África, terra dos leões. Espaços abertos, amplos, muito sol e um menu completo de animais de presa grandes. Zebras, gnus, búfalos, girafas. Soa promissor, certo? Mas não tão rápido. Caçando ligres. As savanas da África são construídas para animais que podem lidar com calor, cobrir longas distâncias e trabalhar em equipe. Leões caçam em bandos. Eles cercam sua presa, usam estratégia e a perseguem para armadilhas. Um ligre não tem um bando, está indo sozinho. E nas pradarias abertas, sem cobertura densa, não pode confiar na furtividade da forma que um tigre faria. Isso significa que tem que chegar perto de sua presa sem ser detectado. E quando você pesa 900 libras e tem cor clara, com listras tênues, isso é mais fácil falar do que fazer. Então há o calor. Ligres superaquecem mais rápido que leões ou tigres. Aquele corpo enorme gera uma tonelada de calor. E no sol africano, não demora muito antes do motor começar a esquentar demais. Tigres se refrescam em rios e lagoas, mas leões não fazem muita natação. E a África não está exatamente cheia de piscinas naturais exuberantes. Então, a menos que nosso ligre acampe perto de uma fonte de água confiável, superaquecimento se torna um problema sério. Agora, adicione competição. Leões não vão ficar emocionados de ver um recém-chegado massivo e estranho em seu território. Um macho solitário no país dos leões já está em perigo de machos rivais de bandos defendendo seu território, e até de necrófagos como hienas tentando roubar matanças. Um ligre teria que lutar para reivindicar espaço e então lutar para mantê-lo. E embora possa ser mais forte individualmente, não é imbatível, especialmente se está enfrentando uma coalizão de leões machos ou um bando de hienas famintas. Um movimento errado e aquele tamanho se torna uma desvantagem bem rápido. Então, a África tem comida, claro, mas também tem calor, terreno aberto, competição feroz e dinâmicas sociais para as quais um ligre simplesmente não foi construído. Agora vamos mudar para a Ásia. Florestas densas, mais sombra e predadores que principalmente vivem e caçam sozinhos, já soando mais amigável aos ligres. Em habitats de tigres, a floresta fornece cobertura, a presa é diferente. Veados, javalis selvagens, gaur, às vezes até búfalos d'água. Não tanto volume quanto as planícies da África, mas ainda refeições sólidas para um grande felino. Tigres não precisam de um bando para caçar. Eles fazem isso sozinhos, usando táticas de emboscada. Esse estilo combina muito melhor com um ligre solitário. Também a água, muita dela. Rios, lagoas, pontos pantanosos. E já que ligres amam nadar, é aqui que aquele DNA de tigre compensa. Ele pode se refrescar após uma caçada, ficar hidratado e talvez até pegar presas perto de poços de água exatamente como um tigre faria. Ainda há competição. Tigres são extremamente territoriais. Um ligre macho vagando no território de um tigre poderia provocar uma luta feia. Mas aqui está a questão. O ligre pode ser tão grande que os tigres recuem, ou pode não ser. Tigres selvagens não desistem facilmente, e eles têm a vantagem do campo. Mas comparado à África, a Ásia oferece mais do que um ligre precisa. Sombra, água, um estilo de caça que ele realmente pode conseguir e menos animais trabalhando em bandos para expulsá-lo de sua comida. Então, se estivermos sendo honestos, território de tigres dá ao ligre uma chance ligeiramente melhor. Ainda não é ideal, ainda é uma aposta, mas é uma combinação melhor que as savanas abertas do país dos leões, onde tudo sobre o ambiente está empilhado contra um híbrido solitário tentando descobrir as coisas. Poderiam ligres alguma vez se tornar uma espécie selvagem real? É uma ideia legal, mas aqui está a verdade dura. A natureza não torna isso fácil, e para ligres é quase impossível. O primeiro grande obstáculo é reprodução. A maioria dos ligres machos são estéreis. Eles não podem produzir descendência, simples assim. Esse é um problema comum em híbridos.
Quando duas espécies que normalmente não se reproduzem se juntam, o animal resultante frequentemente fica preso com genética meio funcionando. É como se a maquinaria estivesse lá, mas não funcionasse. Ligres fêmeas são uma história diferente. Elas podem ser férteis em cativeiro. Algumas acasalaram com leões ou tigres e tiveram filhotes, mas mesmo assim, esses filhotes não têm garantia de serem saudáveis ou férteis eles mesmos. Então digamos hipoteticamente que liberemos alguns ligres na natureza, machos e fêmeas, numa área onde tanto leões quanto tigres estão por perto. Você precisaria de uma situação muito específica onde as fêmeas pudessem encontrar um parceiro fértil, provavelmente um tigre ou um leão. Então, seus filhotes seriam algo como 75% uma espécie e 25% a outra. E mesmo se isso funcionasse, você ainda estaria lidando com os mesmos problemas de fertilidade em cada nova geração. Não é um ciclo limpo. Esse é o segundo problema. A genética não gosta de atalhos. Espécies selvagens reais evoluem lentamente ao longo de milhares de anos através de tentativa e erro, seleção natural e adaptação a um ambiente específico. Ligres pulam tudo isso. Eles são uma mista genética única, sem registro evolutivo, sem comportamentos herdados que se encaixem na natureza, sem tratas de sobrevivência aprimoradas, apenas um gato enorme com uma mistura estranha de instintos e biologia que não foi construída para sustentabilidade a longo prazo. E mesmo que, contra todas as probabilidades, uma pequena população de ligres selvagens sobrevivesse e começasse a se reproduzir, o que exatamente eles seriam? Não leões, não tigres, nem mesmo sua própria espécie estável, apenas um monte de híbridos com traços inconsistentes, problemas constantes de fertilidade e um futuro instável. Isso não é como espécies selvagens se formam. A evolução não acelera predadores de topo. Todo predador na Terra, de lobos a leopardos, chegou ao topo merecendo, através de gerações de sobrevivência aperfeiçoada. Um ligre, não importa quão poderoso pareça, não mereceu nada, e a natureza não distribui troféus de participação. É uma ideia que soa épica em teoria, mas na prática, simplesmente não se sustenta. Isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Você também pode deixar um comentário com o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.